Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, o Camaleão, mascote do Rede, vai nos conduzir por roteiros que fazem grande sucesso com os turistas aqui na Serra Gaúcha. São atividades baseadas na simplicidade, cultura e empreendedorismo de quem trabalha com a vitivinicultura. E você é o nosso convidado nesse passeio. E toda essa fartura que você está vendo aqui no estúdio hoje faz parte da cultura italiana, principal responsável aí pela colonização aqui da Serra Gaúcha e que está presente até hoje na mesa de restaurantes, cantinas e das famílias aqui da nossa região, mas também nos passeios típicos que a gente tem por aqui, como é o caso do passeio de Maria Fumaça. E falando em Maria Fumaça, a gente tem aqui um dos principais idealizadores, né, seu Tarcísio, desse passeio, não só desse passeio, mas dos roteiros turísticos que hoje a gente tem aqui na região, né? Seu Tarcísio, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente, de onde que surgiu essa ideia quando, naquela época, o forte aqui da região era o campo metalmecânico, era onde era investido, né, os recursos dos municípios. Da onde que o senhor teve essa ideia de, opa, aqui a gente tem um potencial turístico? Na verdade, a gente estudou a história do nosso povo aqui da Serra Gaúcha e verificamos que até a década de 50 a moda era veranear aqui na Serra. Então, e também que esta Serra Gaúcha, do vinho, da colonização italiana, era o grande destino turístico do Rio Grande do Sul. Ao questionar a nossa mãe, Josefina, que era hoteleira na década de 40, o que é que os turistas gostavam na época dela, estou falando aí décadas de 20, 30, 40 do século passado, ela respondeu com muita sabedoria. Os turistas gostavam de tudo que era nosso. A partir dessa opinião da minha mãe Josefina, a gente foi seguindo esse caminho. E esse caminho do que era nosso era tudo que era da nossa cultura. Em todos os campos a gente procurou estimular, nesses 36 anos de atuação no turismo, todas as atividades que tivessem um fundo cultural aqui na nossa região. Inclusive a Maria Fumaça, fazia parte dessa história. Pedro, a gente pode dizer então que o seu Tarcísio aí é um visionário, né, para apostar na cultura local, justamente numa época em que não era tão valorizado assim o que era daqui. Exato. Acho que muitas vezes a gente até brinca que o seu Tarcísio é o inventor do turismo moderno aqui na Serra Gaúcha, né? E é até interessante a gente na academia, no mestrado aqui de Turismo e Hospitalidade, onde eu trabalho, já até coordenei, orientei há muito pouco tempo um trabalho sobre o Caminho de Pedra, que é, acho que a referência, né, do turismo quando a gente pensa na questão do seu Tarcísio, né? E muitos outros trabalhos que nós temos e muitas universidades sempre relacionados com essa questão. É muito difícil, né? Eu diria que hoje um bom trabalho sobre turismo cultural no Brasil, se não falar o nome do seu Tarcísio, tem alguma coisa errada, porque não pesquisou muito bem a questão do turismo aqui. Acho que é uma grande referência. E isso nos soma novos desafios de pensar as novas referências que todos nós precisamos pensar junto, né? Nessa questão do enoturismo, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, agregar o cicloturismo dentro dessa prática do enoturismo. O que seria o cicloturismo? O cicloturismo é aquela pessoa que faz o turismo de bicicleta, né? Hoje eu até participei agora há pouco tempo do planejamento regional do Rio Grande do Sul, né? Eu fiz questão de pontuar a necessidade da gente colocar ciclovias, principalmente nas áreas turísticas, porque hoje é uma realidade que a gente nota, né? A questão da bicicleta, do sujeito vem de São Paulo, vem de outros grandes centros, e sai. O seu Tarcísio, inclusive, viajou para São Paulo, né, seu Tarcísio? Ou São Paulo não, para a Itália, para justamente observar como é que funcionavam esses roteiros por lá? Nós já começamos a primeira iniciativa na nossa rede hoteleira, criamos o Que Tal de Bike, que é um projeto de cicloturismo selecionado, seletivo, porque é muito caro, onde os turistas têm demonstrado grande satisfação de fazer roteiros
nos mais diversos locais da região, inclusive pedalando embaixo de parreirais e convivendo com essa cultura. A gente foi para a Europa para conhecer o que poderíamos fazer aqui nesta região como cicloturismo popular. E aí nós encontramos nos Alpes, na terra dos nossos antepassados, ciclovias ao longo de rios, sempre descendo, e ciclovias construídas em leitos de antigas ferrovias. Em Cortina d'Ampezzo, a gente pedalou 27 quilômetros num leito de antiga ferrovia, maravilhoso, com a queda no máximo de 5% a 10%. E ao longo de rios, nós temos aqui na nossa região o maravilhoso Rio das Antas, tão abandonado e tão hoje adequado a construir uma grande ciclovia aqui na Serra Gaúcha, desde os aparados da serra até Lajeado, e também trechos de antigas ferrovias, como é o caso Bento-Jaboticaba, 49 quilômetros, 450 metros de desnível, 8 obras de arte e uma natureza muito bonita. Muito bem, com certeza várias atividades que ainda podem ser implantadas para impulsionar ainda mais o turismo aqui na região. E a nossa equipe de reportagem vai mostrar para você agora que está em casa, de repente em outras regiões aqui do Brasil, as atividades que são oferecidas aqui na Serra Gaúcha, justamente nesse período de verão, onde acontece a colheita da uva. Olha só. Vindima, como é chamada a época da colheita da uva e o início da produção dos vinhos. Mas o turismo da uva e do vinho na Serra Gaúcha não acontece somente neste período. Ele permanece o ano inteiro. E um dos momentos especiais é quando as vinícolas abrem as portas para receber os visitantes. Nós temos um passeio tradicional que acontece sempre em horas fechadas. Ele inclui um passeio pela vinícola. Um guia irá acompanhar todos os processos, detalhes, a elaboração dos nossos produtos. E ao final, a degustação. Além de conhecer a transformação da uva em vinho, os paulistas recém-casados Eric e Anique descobriram que a maioria das vinícolas carrega uma história, iniciada com a chegada da imigração italiana no Brasil e que permanece até os dias de hoje. Eu achei bem interessante, porque no final das contas tem várias empresas, vários vinhos, né? Mas a particularidade dela foi a história da família, né? Que isso é único. Deu para conhecer bastante a produção, coisas que vinham no carvalho, eu também não sabia que o vinho ficava em barril de carvalho. Culturalmente foi muito bom. Um roteiro para ficar na lembrança. Como somos, né, do Nordeste, então assim, a paisagem em si, né, a vegetação, o verde é impressionante. Então, só esse contraste, né, da gente, né, poder realmente visualizar, né, e usufruir está sendo fantástico, realmente está sendo surpreendente. Para mim fica uma lembrança da uva, né, que a gente colheu praticamente, né, numa parreira, né, de um pequeno produtor, e comemos ali. Assim, foi, eu acho que as uvas mais gostosas que eu já experimentei na vida. Muito bem aí, Vicente. A gente viu várias propostas, né, que são oferecidas aqui na região nesse período. O seu Tarcísio também falou de algumas outras que podem vir a ser implantadas também aqui na nossa região. Mas, além dessas iniciativas, é importante também haver incentivo do poder público e financiamento também, né, para que aconteça, para que saia do papel. Não, com certeza, né? O poder público é muito importante nisso. Ele faz parte do nosso turismo de negócios e de turismo de lazer, que tem que vir junto, agregado aos valores. Como as vinícolas proporcionam hoje, até as 7 manas também, além de que tu produz teu vinho, com o teu nome, que tu faz a tua garrafa, então isso tudo ajuda e que o poder público funcionaria bem melhor. E a infraestrutura também ao redor disso tudo, porque ao mesmo tempo que tu tem vários serviços, várias cantinas nesse período aí oferecendo essas atividades, é necessário também haver uma rede hoteleira adequada, infraestrutura também que abrace esses turistas que chegam até aqui. Isso eu acho que hoje a gente tem uma boa rede hoteleira. Bento está crescendo, Monte Caxias até 2018 vai ter mais 600 quartos, então a rede hoteleira, querendo ou não, ela cresceu bastante nisso, né? Tanto os restaurantes quanto a rede, para tentar agregar valores nesse sentido do turismo. Tá certo, então. A gente vai falar aqui agora com o pessoal que veio aqui também da Serra Gaúcha, mas de outro município, de Antônio Prado. Quero falar aqui rapidamente
Aqui com você, seu nome? Maurício. Maurício, falar então sobre esse coral aqui que veio de Antônio Prado. Antônio Prado, que recebeu o título já de cidade mais italiana do Brasil, tem toda uma cultura envolvida por toda a cidade. Eu quero saber de vocês, com o coral, vocês também participam dessas atividades pelo interior, no centro, em que enaltece aí a cultura italiana? Exatamente. O nosso coral é o Coral Vozes do Prado, né? E ele, desde o seu início, nós temos 30 anos de atividades, ele sempre esteve envolvido com essa questão do canto e da cultura italiana. Até chegarmos ao ponto de uma comissão da Itália, junto ao cônsul, nos intitular o Guardião das Nossas Raízes. Então, o nosso coral foi intitulado lá na nossa cidade o Guardião das Nossas Raízes, porque exatamente faz esse enaltecimento da nossa cultura italiana. E hoje se apresenta por toda a região. Apresentamos por toda a região e temos um espetáculo através de um projeto do Ministério da Cultura, o Ponto da Cultura, Canto, Nostalgia e Alegria, que é um espetáculo que conta exatamente toda a história da imigração italiana, a sua religiosidade, a comida, a bebida, todos os detalhes. É um espetáculo muito interessante porque ele não ridiculariza a imigração, ele enaltece e faz a pessoa se sentir dentro dessa história. Certo. Vamos ouvir um pouco dessa história agora então, pode ser? A gente vai para um brevíssimo intervalo e já já a gente volta com mais Rede de Olhares, não sai daí. E é com essa música carregada de emoção e também história
do Coral Vozes do Prado, que nós voltamos com o Rede de Olhares aqui pela UX TV. E quem montou essa mesa aqui pra gente hoje também foi o Ângelo Tonê, que hoje participa aqui do programa, né, Ângelo? Tem uma cantina que durante o ano vem recebendo turistas, cada ano mais, e proporcionando para eles também algumas atividades, né, justamente voltadas aqui para a cultura da nossa região. A Cantina Tonê hoje recebe bastante pessoas durante o ano inteiro, visitação de segunda a segunda, né? Hoje nós temos um atrativo, o pessoal chegar lá, ser recepcionado com uma música italiana também. Depois é feita uma visita com o pessoal nos vinhedos. Nessa época agora, o pessoal tem até alguns grupos que agendam para fazer o seu próprio vinho, ou seja, eles acompanham o processo de colheita, amassar a uva com os pés, lá como na origem era, bater uma foto, ver como é que é essa sensação de voltar lá atrás e ver. E depois vão para a parte de acompanhamento do processo de elaboração, visitação à vinícola e o varejo depois degustando, e alguns acabam permanecendo no local até mesmo para almoçar com a gente conta com um restaurante junto à vinícola. Ou seja, eles acompanham com vocês todo o processo, né? Desde o cultivo, de como é que é o cuidado com o parreiral, até a fabricação do vinho. Desde o plantio da videira até o processo de elaboração do vinho e depois, posteriormente, degustando e vendo todo esse processo aí. E entre as atividades aí, qual é aquelas lá que eles mais gostam, mais se divertem? A atividade que eles mais gostam é a recepção lá com música, a questão de ir embaixo dos vinhedos, ter esse contato, a gente deixa o pessoal à vontade lá degustando a uva, explica para eles tirar o cachinho, tá degustando uma uva, eles adoram isso, ter esse contato com a natureza mesmo. E a degustação também dos vinhos, lá onde a gente proporciona a liberdade para eles estar degustando não só um copinho, mas vários copos, como eles quiserem, lá eles adoram fazer. Estar presente lá acompanhando esse processo. Muito bem, com certeza. Pessoal, vocês podem sentar, viu? Ficar à vontade. Jorge, mas para fazer um bom vinho também é necessário aí uma videira de qualidade. Para isso também tem os solos, cada um com as suas especificidades. Por que os vinhos aqui da nossa região, aqui da Serra Gaúcha, eles são tão premiados? A gente já recebeu certificados internacionais, inclusive, né, de qualidade. Qual que é a diferença do vinho fabricado aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha? Para fazer um bom vinho, tudo quase tem que dar certo, né? Não pode ter muitos erros. E começa com a região. No caso aqui da Serra Gaúcha, nós temos um solo de média fertilidade, nós temos as encostas que drenam algum excedente de água da região, nós temos um clima úmido, né? Nós temos então uma paisagem que se constrói com esses vinhedos, um saber que veio originariamente da Itália, mas que foi sendo adaptado e desenvolvido aqui para a nossa região, fazendo com que cada vez mais tenha escolhido uvas de qualidade, que são imprescindíveis para fazer vinhos de qualidade, e o saber fazer hoje enológico, né, dos vinhos brancos, tintos e dos espumantes. Então, quando toda essa cadeia funciona, sabe fazer, né, e numa região que tem esse potencial, nós conseguimos chegar a esse estágio que hoje reflete, né, nesses prêmios, no reconhecimento que tem, e todo um trabalho e um potencial que está à frente, né, que vai continuar empurrando essa região nessa linha de desenvolvimento. Tá certo. Pedro, Vicente, além dessa parte tradicional aí que a gente tem voltada para a demonstração mesmo, né, dos turistas que vêm de fora, aqui na região a gente também abriga grandes vinícolas, né, modernas inclusive, estudando cada vez mais os processos de fabricação, atualizando também esse setor. É um mercado especial esse também, né? Um nicho de mercado especial. E uma coisa interessante, né, que muitas vinícolas com essa visitação também, né, conta um pouco porque a pessoa que sai daqui do Rio Grande do Sul não entende, eu sou nascido em São Paulo, não entende nada de uva, vinho, né? Então, até muitas vezes, a gente viu até pela reportagem que a uva no parreiral é novidade, né? E essa explicação que eles dão, explicando o tipo de uva, onde que o sabor ele marca, qual é o sabor que marca, essa questão que as grandes vinícolas e as pequenas vinícolas fazem é bastante interessante. E a gente não pode esquecer também de uma outra tendência, lá em Antônio Prado está muito forte essa questão, que é o orgânico, né? Está entrando e o orgânico, inclusive hoje a gente tem roteiros de enoturismo com a temática do orgânico. Eu conheço lá de Antônio Prado,
está começando a surgir outros também aqui na região, e isso é muito interessante, né? Sim, e juntando tudo isso, consegue se formar uma rede onde ela vai gerando o emprego, gerando toda a cadeia, né? E essa sensibilidade da uva, de tu buscar tudo que tem do produto, gera uma satisfação bem melhor de quem visita. Hoje eu dou risada quando eu vejo uma pessoa, no final do ano, comprar um espumante da Itália, fora. Eu falo assim, gente, vocês estão por fora, né? Porque aqui a Serra Gaúcha, ela é referência nacional e internacional, né? Com certeza. Referência de qualidade, inclusive. Eu quero conversar com algumas pessoas aqui do Coral também que vieram de Antônio Prado. Pode segurar aqui o microfone. Fala bem pertinho. Qual que é o seu nome? Meu nome é Rosália. Rosália, como é que é receber esses turistas lá em Antônio Prado? Olha, nós temos muito orgulho de recebê-los e gostamos também de apresentar a nossa cidade como realmente ela é. Foi nomeada, né? A cidade mais italiana do Brasil. Rosário, você tem 80 anos, isso? Eu tenho. Vou fazer esse ano, 80 E é natural anos. de Antônio Prado? Como? Natural de Antônio Prado? Não, eu não sou natural de Antônio Prado. Eu sou hamburguesa, sou de Novo Hamburgo, mas moro muitos anos em Antônio Prado e considero Antônio Prado a minha segunda terra natal. Tá certo. Vamos aqui então, como diz aqui o pessoal do coro quando chegou aqui no programa, dos 8 aos 80. Quero conversar também aqui com você. Qual que é o seu nome? Vitória. Vitória, há quanto tempo você está cantando aqui nesse coral bacana? Vou fazer 2 anos. E gosta? Gosto. Você já se apresentou muito aqui com o coral? Mais ou menos. É? Que música você mais gosta de cantar? Dire l'amore. Dire l'amore? Vamos ver o que a regente preparou aqui para o final do programa, se é essa ou se é outra. Mas eu acho que é outra. Mas depois tu canta aqui para a gente também, que eu vou querer saber um pouquinho mais. Seu Tarcísio, o senhor comentava então no início do programa desse movimento, né, de se buscar essa cultura local aqui para trazer os turistas. No começo eu creio que foi um pouco complicado, né, convencer as pessoas para abrir o porão de casa, para abrir a porta de casa nos roteiros como o Vale dos Vinhedos. Na verdade, para a nossa felicidade, quando retomamos essa atividade do turismo em 1980, nós encontramos o interior da nossa região muito empobrecido. Especificamente, por exemplo, em Bento Gonçalves não tinha mais que 10 vinícolas e hoje tem 79. Então, foi mais fácil do que se imagina, porque encontramos uma população que estava empobrecida lá em Bento Gonçalves, porque só fornecia matéria-prima para grandes vinícolas. E ali, quando a gente fazia o convite para trabalharmos no turismo, não precisávamos acenar com grandes ganhos. E aí podemos começar uma nova atividade, ganhando aos poucos o seu lugar, deixando de lado, por exemplo, o jogar a carta na bodega sábado à tarde, ou ir na missa até os domingos de manhã, porque estava faltando dinheiro em casa. E aí se pôde contar com o esforço de toda essa gente e sempre observando um detalhe muito importante, que as oportunidades que surgiram, e isso foi objeto de uma defesa de tese da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Economia, procuramos proporcionar oportunidades que realmente fossem para beneficiar essas pessoas. Encontramos no interior, por exemplo, casas como Casa Valduga, Miolo, que estavam produzindo pela primeira vez um vinho fino. E com o turista na porta já puderam vender este vinho. Certo, movimentos feitos lá no começo e que ainda hoje, com certeza, ainda podem ser feitos em municípios menores, buscando aí, quem sabe, um potencial turístico. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês aqui no programa de hoje, que está chegando ao fim, mas você que está nos assistindo, quer saber mais sobre a UX TV, consulte o nosso site, uxtv.com.br, confira lá a nossa programação. Muito obrigado pela participação de todos. Eu vou deixar vocês na companhia do coral Vozes do Prado e a gente com certeza se encontra numa próxima e quem está aqui vai poder saborear também essa mesa aqui que a Cantina Tonê proporcionou para a gente. Até mais!